Olá, bom dia, graça e paz a todos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Wellington Lima, da Igreja Bíblica Brasa Viva. Estou aqui para compartilhar com você mais uma vez o meu devocional diário, um aprendizado da Palavra de Deus. Se você tem nos acompanhado, você sabe que nós estamos crescendo cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Amém? A Bíblia nos ensina que nós devemos prosseguir em conhecer e examinar sempre as Escrituras de Deus para conhecer a palavra do Senhor. Amém? Se você ainda não orou, não agradeceu a Deus ainda, você perde uma rica e poderosa oportunidade. Faça isso agora. Depois pega a sua Bíblia. E coloque na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 7 em diante, que é a nossa leitura de hoje. Pega a sua Bíblia. Vamos de Bíblia. A palavra do Senhor diz assim em Efésios capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu para todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que se induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Até aqui. Depois que Paulo nos fala sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé de dois povos que se juntam em um, depois que ele mostra a estrutura de como será a igreja, de como é a igreja de Cristo, ele começa a falar agora então do ministério, da graça, do trabalho, do trabalhar, de como devemos nos posicionar em relação às doutrinas, às falações e tudo mais. E ele diz assim no versículo 7: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Poder, a graça, o favor não merecido de Deus está sobre as nossas vidas. E ela foi concedida a cada um com um propósito. Ela foi concedida a cada um com uma porção, com um dom, para que nós venhamos a exercer esse dom, exercer esse propósito na terra. No versículo 8 diz: Por isso ele diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens, os dons para nós. E ele diz: Ora, quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Se ele subiu, ele desceu, ele já havia descido e ele subiu. Amém? Ele leva o cativeiro e entrega dons aos homens, entrega dons aos seus filhos, para que a gente venha fazer o que com esses dons? Vamos aprender. No versículo 10 diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Encher todas as coisas. No versículo 11, a graça de Deus, os dons vêm para nós. Ele fala assim: E ele concedeu uns para apóstolos, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outro para pastores
e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento da igreja dos santos, para o empenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Ora, Deus separou homens e mulheres cheios do Espírito Santo para continuar o seu trabalho na terra, para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada no ensino. Você pega aqui os apóstolos, o apóstolo é aquele que é enviado, ele vai abrindo igreja, ele vai mostrando, ele vai abrindo, ele vai edificando, ele vai levando a palavra adiante. Os profetas que entregam a revelação de Deus, que buscam a presença de Deus, que cada vez mais estão levando a palavra profética, a palavra de esperança às pessoas. Os evangelistas que estão de porta em porta aí pregando o evangelho, levando a palavra adiante, sempre falando, levando uma palavra amiga para as pessoas. E os pastores e os mestres que estão dentro das igrejas tomando conta, se preocupando sempre no ensinamento, na busca, no poder do Espírito Santo, para levar as ovelhas diante do Senhor para o grande dia, na presença de Deus, sempre edificando o corpo de Cristo. Cada uma dessas funções, cada um desses dons foi dado por Deus, não é dado por homens. Às vezes pessoas são separadas pela sua classe social, pela sua importância da sociedade, e muitas pessoas têm errado em ungir pessoas, em separar pessoas que não receberam o dom de Deus para exercer tal função, e muitas vezes acabam ensinando falsas doutrinas, são falsos mestres, falsos ensinadores, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores e mestres, que tem sido um pecado, um erro nas igrejas aí afora, pregando heresias e tirando do corpo de Cristo. Mas existem aqueles que foram chamados e receberam o dom de Deus na sua vida para exercer esse dom com amor, com alegria e com muito zelo e determinação. Amém? Para que serve esses dons? Para que serve esses ministérios? Para que serve esses pastores, evangelistas, mestres e apóstolos? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, para ajustar todas as coisas, para aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Então ele usa estes homens com ministérios para poder edificar a sua igreja, para poder fortalecer, trazer sabedoria, trazer alimento, trazer água, trazer coisas boas para a sua igreja, trazer também a doutrina da palavra, trazer o conserto, trazer o arrependimento através da palavra, através do Espírito Santo, para que as pessoas cada vez mais cresçam e sejam edificadas na fé, até que todos cheguemos à unidade e da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, esse aperfeiçoamento vai até que todos cheguem na mesma unidade. É importante que toda a igreja tenha o mesmo pensamento, é importante que toda a igreja tenha a mesma sabedoria, o mesmo entendimento tem sido levado, o mesmo ensinamento tem sido levado. Isso só vai acontecer cada vez mais quando todos chegarem. Paulo diz aqui no versículo 13, até que todos, essa edificação do corpo de Cristo, esse aperfeiçoamento, vai até que todos cheguem a uma unidade de fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, conhecer a Jesus. A igreja precisa conhecer quem é Jesus, as suas parábolas, os seus ensinamentos, as suas curas, o choro, as chicotadas, tudo isso tem um significado. E nós, como pastores e mestres, temos o dever de levar para a igreja, mostrar, apresentar à igreja quem é Jesus Cristo. Por isso que nós na nossa igreja estamos sempre apresentando quem é Jesus Cristo. O aperfeiçoamento do cristão, ele vem crescendo dia após dia, quando ele sabe quem é Jesus Cristo, à medida da sua estatura, da plenitude de Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo todos os dias de nossas vidas. Busque conhecer a Cristo. É importante você conhecer quem foi Davi, quem foi Salomão, quem foi Josué, quem foi Elias, quem foi Jeremias. É muito importante que você conheça essas pessoas. Eles foram homens cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus. Mas o que vai te fortalecer, o que vai te levar às portas do céu e fazer entrar pelos portões celestiais é conhecer o sacrifício de Cristo, o porquê que Cristo morreu na cruz e porquê que Ele nos deu vida e vida com abundância. Amém?
E para que serve isso? Para que serve a edificação da igreja? Para que serve o crescimento da plenitude do conhecer de Cristo? Para que não mais sejamos como os meninos, agitados de um lado para o outro, de um redor para o outro, levado por todo o vento de doutrina, no versículo 14, pela artimanha dos homens e pelas astúcias com que se induz ao erro. Se você estiver cheio de Cristo, se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer os planos de Deus, a doutrina de Deus, você vai ser como um homem na presença de Deus, no conhecimento. Não vai ser qualquer voz, não vai ser qualquer vento, não vai ser qualquer chamado, não vai ser qualquer barulho que vai tirar você do foco, da direção. Não vai ser qualquer briga, não vai ser qualquer discussão. Ai, falaram do teu nome, falaram isso de você, fulano brigou com você, fulano não sei o que, você vai e sai. Você sai dos caminhos do Senhor. Isso tem acontecido demais, porque as pessoas não conhecem o seu Deus. Aquilo que Jesus falou, ele tomou um soco no rosto, um tapa no rosto. Se alguém te bater no rosto, vira a outra face. Se alguém te pedir emprestado, você dê. Se alguém te pedir para você andar uma légua, ande duas com ela. Mas esses ensinamentos não são feitos, não tem sido enfatizado. Então, quando a dificuldade vem, muitas pessoas saem, porque elas não cresceram no seu conhecimento, no seu caráter, para poder suportar os dias difíceis, as vozes, os chamados, as afrontas, que isso está acontecendo todos os dias nas igrejas. Não é porque você está na igreja que você está livre dessas coisas. Não, eu digo para você que não. Dentro da igreja você vai encontrar muita dificuldade, muita luta, muito amadurecimento o Senhor tem para a sua vida. Muito confronto, muitos nãos, muitos porquês. Mas essas coisas, se você estiver em Cristo, essas coisas vão fazer parte do teu caráter, do teu crescimento, para que nada e ninguém venha tirar você do foco de Cristo. Amém? Então, uma dica que eu te dou: conheça cada vez mais o seu Senhor. Versículo 15: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, conhecendo sempre no amor. Meus irmãos, a verdade do Evangelho é o amor. Mesmo se falaram contra você, fique em paz. Um dia essa verdade vai aparecer. E não coloque essa verdade goela abaixo. Exerça essa verdade no amor, na plenitude do Espírito Santo de Deus. Que um dia você vai ser justificado, não pelo homem, mas pelo próprio Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, de todo o corpo. Cristo vai nos alimentar o tempo inteiro, Ele vai nos ajustar, Ele vai nos consolidar pelo auxílio de toda a junta. Cristo vai estar conosco em todo esse processo de crescimento. Cristo vai estar conosco em todo momento de nossas vidas. Ele vai dar a justa cooperação naquele momento, naquela parte, naquele tempo da sua vida. A nossa vida é feita de fases. Naquela fase, o próprio Cristo vai estar conosco, o próprio Cristo vai nos ajudar, o próprio Cristo vai nos fazer subir cada degrau da nossa vida, o próprio Cristo vai estabelecer em nós um caminho novo, uma nova jornada, nova edificação. Efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele vai nos efetuar cada dia o crescimento em nossas vidas. Se você não consegue, peça a Ele. Fala: Senhor, me ajude a crescer um pouco mais. Me ajude a entender essa situação. Me ajude a passar por esse processo. Me ajude a passar por essa dificuldade. Me ajude a passar por esse problema. Esteja comigo nesse momento da minha vida. Se você fizer essa oração, se você souber passar por essas dificuldades, você vai ver que o melhor de Deus vai estar na tua vida. Amém? Curva essa cabeça, por hoje é só. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos ensinar a cada dia, a cada manhã, a tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia próspero na presença de Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Não se esqueça. Se inscreva no canal para você receber todos os dias os devocionais. Um abraço. Tchau, tchau.